Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu irei falar sobre plano tangente. Nós vamos definir o plano tangente a uma superfície de nível de uma função diferenciável f, no ponto P0, como sendo o plano que passa por este ponto P0 e é perpendicular ao vetor gradiente de f no ponto P0. Tá? Geometricamente, nós temos aqui a nossa superfície S, o nosso ponto P0, que está na superfície e no nosso plano. Aqui nós temos o plano tangente e o vetor gradiente de f no ponto P0. Observe que esse vetor gradiente ele é perpendicular ao plano tangente. Então, o que a gente pode notar aqui, né? Observe que se nós pegarmos um ponto P de x, y, z qualquer nesse plano, vamos pegar aqui um ponto P de coordenadas x, y, z. E se a gente olhar para o vetor P0, P, ou seja, este vetor aqui, ó, nós temos que o vetor P0P, como ele é paralelo ao plano tangente, então ele também é perpendicular, né, ortogonal, ao vetor gradiente de f no ponto P0. Então nós temos que o vetor P0P é ortogonal ao vetor gradiente de f no ponto P0. Mas nós sabemos lá da geometria analítica que quando dois vetores são ortogonais, o seu produto escalar é igual a zero. Então nós podemos concluir daqui que o produto escalar entre o vetor P0P e o vetor gradiente de f no ponto P0 é nulo. Mas quem são as componentes do vetor P0P, né? As componentes do vetor P0P são dadas pelas coordenadas do vetor P menos as coordenadas do vetor P0. Então, neste caso, as componentes do vetor P0P são dadas por x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Então, este é o nosso vetor P0P. Então, observe que se a gente pegar qualquer ponto de coordenadas x, y, z no plano, e se a gente olhar para o vetor P0P, esse vetor P0P ele vai ser ortogonal ao vetor gradiente de f no ponto P0, já que o vetor gradiente ele é ortogonal, né, perpendicular ao plano tangente. Tá bom? Então, com isso, o produto escalar entre esses dois vetores tem que ser nulo, né? E a partir daí a gente consegue encontrar a equação geral do nosso plano. Então nós temos o seguinte: a equação geral do plano tangente à superfície S no ponto P0, então ela é dada pelo produto escalar entre o vetor gradiente de f no ponto P0 e o vetor P menos P0, que é esse vetor aqui. E esse produto escalar é igual a zero, né? Então, a equação geral ela pode ser representada por essa igualdade ou por essa segunda igualdade, já que, se a gente olhar para o gradiente da função f no ponto P0, nós vamos ter como primeira componente a derivada parcial de f em relação a x no ponto P0, né, este número aqui. Como segunda componente, a derivada parcial de f em relação a y no ponto P0. Daí nós temos este outro número aqui. E a derivada parcial de f em relação a z no ponto P0, que nos dá esse terceiro número aqui. E fazendo o produto escalar entre o vetor gradiente no ponto P0 e o vetor PP0, nós obtemos essas duas equações. E essas duas equações representam a equação geral do plano tangente. Bom? Por exemplo, vamos determinar a equação geral
do plano tangente à superfície de equação xy mais yz mais xz igual a 5 no ponto P0 de coordenadas 1, 2 e 1. Bom? Então, primeiro, observem que neste caso, quem está fazendo o papel da minha função diferenciável f de xyz é o polinômio x, y, mais yz, mais xz. Bom? Então, neste caso, o gradiente dessa função, num ponto x, y, z qualquer, vai ser dado pelas derivadas parciais dessa função. Então, a primeira componente do vetor gradiente, neste caso, vai ser dado pela derivada parcial em relação a x. A derivada parcial de f em relação a x aqui vai ser y mais e. A derivada parcial em relação à variável y, neste caso, vai ser x mais e. E a derivada parcial em relação à variável z, a gente vai obter y mais x. Então, neste caso, o vetor gradiente no ponto P0 vai ser dado por y mais e, que é igual a 3, x mais e, que é igual a 2, e y mais x, que é igual a 3 também. Portanto, para obter a equação geral do plano tangente nesse caso, nós vamos calcular o produto escalar entre esse vetor gradiente e o vetor P menos P0. Então, a equação geral do plano tangente nesse caso ou seja, do plano tangente à superfície de nível dada pela equação xy mais yz mais xz igual a 5 no ponto P0, vai ser dado pelo produto escalar entre o vetor gradiente de f no ponto P0, que é o vetor 3, 2, 3, e o vetor P menos P0, que é x menos 1, y menos 2 e z menos 1. E esse produto escalar tem que ser zero. Né? Então, se a gente desenvolver esse produto escalar, nós vamos ter 3 que multiplica x menos 1, mais 2 que multiplica y menos 2, mais 3 que multiplica z menos 1. E isso tem que ser igual a zero. Né? A gente pode desenvolver esses produtos aqui, né, para simplificar a equação, e aí a gente vai obter três x mais 2y mais 3e menos 3 menos 4 menos 3, que vai dar menos 10, né, igual a zero. Então essa é a equação geral do plano tangente a essa superfície no ponto P0. Bom, observação. Na definição, nós consideramos que a nossa superfície era uma superfície de nível de uma função diferenciável de três variáveis, x, y, z. Né? Mas se a gente tiver uma função diferenciável de duas variáveis, a definição vai ser similar. Porque suponha que nós tenhamos uma função z igual a f de xy, né? Uma função de duas variáveis. Aqui o f minúsculo. A gente pode definir uma função de três variáveis, que eu chamei aqui de f maiúsculo de x, y, z, como sendo z menos f minúsculo de xy.
Então, nós podemos olhar para o gráfico da função f minúsculo de xy como sendo uma superfície de nível da função f maiúsculo, dependentes das variáveis x, y e z, né? Ou seja, de 3 variáveis. Tá bom? Então, neste caso, se a gente considerar um ponto P0 de coordenadas x0, y0 e z0 no gráfico da minha função f minúsculo, assim como na definição anterior, nós vamos ter que a equação do plano tangente a essa superfície no ponto P0 vai ser dada pelo produto escalar do vetor gradiente da função f maiúsculo no ponto P0 com o vetor P0, né, de componentes x menos x0, y menos y0, z menos z0. Só que neste caso aqui, observem que o gradiente da minha função f maiúsculo no ponto P0 vai ser dado pela derivada, menos a derivada parcial de f minúsculo em relação a x, no ponto x0 e y0. A segunda componente vai ser menos a derivada parcial em relação a y, do ponto x0 e y0. E a terceira componente vai ser dada por 1. Né? Então, quando a gente fizer o produto escalar entre o gradiente dessa função f maiúsculo no ponto P0 com o vetor P0, nós vamos ter exatamente essa equação aqui. Né? Então, essa equação final, ela representa a equação do plano tangente a essa superfície, né, ao gráfico dessa função z igual a f de xy no ponto P0. Tá bom? Então, quando a gente tiver uma função de duas variáveis, f de xy, basta a gente considerar a nossa superfície de nível como sendo uma superfície de nível da função z menos f de xy. Tá bom? Por exemplo, vamos determinar a equação geral do plano tangente ao gráfico da função f de xy. Neste caso, a função f de xy é dada por x, que multiplica a exponencial de xy, no ponto P0, de coordenadas 2, 0 e 2. Então, neste caso, nós vamos considerar uma função aqui f de xyz como sendo z menos f de xy, ou seja, menos x que multiplica a exponencial de xy. Então, aqui, o nosso gradiente, né, num ponto qualquer, x, y, z, vai ser dado pela derivada parcial dessa função em relação a x, mas se eu derivar essa função em relação a x, considerando y e z como constantes, nós vamos ter, pela regra do produto, menos a exponencial de xy menos xy, que multiplica a exponencial de xy. A segunda componente desse vetor vai ser dada pela derivada parcial em relação a y. Se eu derivar essa função em relação a y, considerando x e z como constantes, nós vamos ter menos x ao quadrado, que multiplica xy. Por fim, a gente vai olhar para a derivada parcial dessa função em relação a z. Mas se a gente derivar essa função em relação a z, considerando x e y como constantes, a nossa terceira componente vai ser dada por 1. Então, se a gente olhar para esse vetor gradiente no ponto P0, nós vamos ter que o vetor gradiente de f no ponto P0 é dado por... Se eu substituir o x por 2 e o y por 0, a primeira componente vai ser igual a menos 1. A segunda componente vai ser igual a menos 4. E a terceira componente, como ela não depende de x e de y, vai ser igual a 1. Então, qual que vai ser a equação do plano tangente nesse caso? Mesma definição que a gente viu lá no início da aula. Nós vamos fazer o produto escalar entre esse vetor gradiente e o vetor P0. Tá? Então, a equação geral do plano tangente neste caso, né, ela é dada pelo produto escalar entre o vetor menos 1
menos 4 e 1. E o vetor x menos 2, y menos 0, z menos 2. E esse produto escalar tem que ser igual a zero. E desenvolvendo esse produto, nós vamos ter menos x, menos 4y, mais e, igual a zero. Então, essa é a equação do plano tangente ao gráfico da função f de xy igual a x que multiplica a exponencial de xy no ponto P0 de coordenadas 2, 0 e 2. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre linearização de uma função. Até lá.